Queridos alunos, dando continuidade aqui à nossa revisão de Direito Empresarial para o exame 23 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos falar agora sobre sociedade empresária, sociedade comandita simples e sociedade comandita por ações, turma, tá bom? Veja, fiquem tranquilos, as questões que a prova da OAB costumam cobrar sobre o tema são muito, mas muito tranquilas se vocês prestarem atenção aqui nesse videozinho. Então vamos lá. A sociedade anônima, senhores, é uma sociedade de capital e ela está prevista lá na Lei 6.404 de 76. Lei 6.404 de 76, embora, né, turma, as suas regras gerais, seus princípios gerais estejam também regulamentados pelo Código Civil, que, refazendo a revisão aí, você sabe que adotou a teoria da empresa de matriz italiana, tá bom? Veja, por que ela é uma sociedade de capital e não uma sociedade de pessoas, turma? Por quê? Porque o capital social da sociedade anônima, ele é dividido em ações. E aquele que for detentor da ação será denominado o que, turma? Sócio. Um sócio acionista, turma, perfeito? Já falei no vídeo anterior, o ato constitutivo da SA é o Estatuto Social, que deve ser registrado na junta comercial, turma, podendo seu capital social novamente ser formado ou por dinheiro ou por bens, turma, que possam ser convertidos em dinheiro. Lembra, não pode você ser sócio de uma sociedade empresária anônima, uma SA, uma sociedade anônima, querendo contribuir para a formação desse capital social com serviço. A única sociedade que admite aí a inclusão do sócio através de serviço é a sociedade simples, que você lembra, não é uma sociedade empresária, turma, tá bom? Então veja só, qual é a grande característica da sociedade anônima? Por que nós enfatizamos tanto que a sociedade anônima é uma sociedade de capital e não de pessoas? Porque a transmissão dessas ações entre os acionistas é livre e independe da anuência dos demais sócios. Então, é muito comum ter a substituição dos acionistas dos sócios dessa empresa. Por quê? Porque essa cessão, como regra, ela é livre e independe da anuência dos demais sócios, tá bom, turma? Elas podem ser transmitidas até por herança e ainda podem ser penhoradas por eventuais credores do sócio, tá bom, turma? Beleza? A sociedade anônima, ela sempre vai ser considerada uma sociedade empresária. Sempre! Sempre a sociedade anônima é considerada uma sociedade empresária. Ainda que ela tenha por objeto social uma atividade que não seja empresária. Lembrem que a sociedade anônima só pode adotar como nome empresarial a denominação. É o que determina ali o artigo 3º da Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, senhores, pode ser qualquer nome fantasia acompanhado ali de forma obrigatória pela atividade que ela vai explorar. E dentro desse nome, dessa denominação, você vai ter que ter o termo ou a expressão companhia no início ou no meio do nome. Ou então a expressão SA, que pode ser colocada no início, no começo ou até no final do nome, turma, tá bom? Nós temos dois tipos de sociedade anônima. Nós temos a companhia aberta, então a sociedade anônima, também chamada ali de companhia aberta, que é aquela que tem os seus valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Ações, debêntures ou bônus de subscrição, certo? Ofertadas ao público em geral, de forma indeterminada. Veja, a oferta então é para qualquer pessoa por meio público, geralmente através do mercado de valores imobiliários, turma. Como assim, professor? Mercado de valores imobiliários? Veja, a bolsa é uma espécie. Então, essas ações da companhia aberta pode ser aí, alienada, pode ser aí negociada na bolsa de valores, no mercado de valores mobiliários, tá? Que é um gênero, o qual a bolsa de valores é uma de suas, o quê, turma? Espécies. Veja, como qualquer pessoa pode comprar essas ações aí no mercado de valores mobiliários,
não precisa ser uma pessoa investidora, um profissional. No caso de sociedade anônima aberta, ela deve ser registrada perante a Comissão de Valores Imobiliários e vai sempre sofrer essa fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal, turma. Perfeito? Essa é uma das maiores proteções aí para que você possa eventualmente investir e se tornar sócio de uma sociedade anônima de companhia aberta. Agora, a sociedade anônima de companhia fechado, ela não possui valores mobiliários ofertados ao público em geral. Por isso que ela não precisa de registro prévio e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. As suas ações vão ser negociadas diretamente na própria sociedade anônima. Perfeito, turma? Então agora vamos entender um pouco sobre essa história de valores mobiliários. Você sabe que as ações, né, que é o que a gente geralmente, né, negocia aqui como valor mobiliário de uma SA, é esse valor mobiliário que representa a porção do capital social. Então o que é a ação? É aquele valor que representa a porção do capital social. E é apenas ela, é apenas a ação, esse valor mobiliário, que vai conferir à pessoa a qualidade de sócio da sociedade anônima. Obviamente, toda sociedade deve ter no mínimo 2 ações para que ela possa ser dividida entre 2 ou mais pessoas. Agora, tem número máximo, professor? Não, eu posso fatiar o capital social no número de ações que eu bem entender. Tá, professor, mas você falou que a sociedade anônima de companhia aberta, os valores mobiliários, ações, debêntures ou títulos de fruição, veja, são negociados no mercado de valores mobiliários, como por exemplo a Bolsa de Valores. Mas é só a ação que confere? Sim, é só a ação que confere à pessoa o título de sócio. Mas então, o que são debêntures, né, turma? Veja, o que são debêntures, turma? Vamos lá então, vamos aprender. As debêntures nada mais são, turma, do que um contrato de mútuo em que a companhia celebra com esse debenturista, que contém uma data o quê? De vencimento. Nessa data, esse debenturista, perdão, que acabou ali fazendo esse mútuo, ele resgata o valor que ele emprestou, certo? Conforme, né, foi anteriormente pactuado. Aí você deve estar perguntando, mas qual é a vantagem desse debenturista? Ué, turma, a vantagem, né? A vantagem para o debenturista é que provavelmente esse negócio com a sociedade vai render mais do que as aplicações usuais. E a vantagem para a sociedade anônima é que ela deve estar conseguindo aí essa entrada de recurso através da emissão de debênture muito menor do que se ela estivesse tomando crédito aí em uma instituição financeira, tá? Além de debênture, né, turma, nós temos os bônus de subscrição. Os bônus de subscrição são aqueles que conferem um especial direito de preferência na aquisição de novas ações que foram emitidas pela empresa, tá, turma? Quem que pode ter aí adquirido esse bônus de subscrição? Bônus de subscrição, tanto acionistas como não acionistas, turma, tá bom? Não tem problema nenhum, certo? Na sociedade por ações, turma, aquele acionista, né, remisso, o que é o acionista remisso? É aquele que não integralizou o valor, né, pago aí no momento da emissão da ação, ele pode ser executado no valor que ele deve à integralização da sociedade. Ou a sociedade pode, inclusive, colocar à venda as suas ações, obviamente, com as custas passadas por esse, né, sócio remisso, tá bom, turma? Pode ainda esse remisso ter os seus direitos comuns até a regularização aí desse valor, ao contrário do que ocorre na sociedade limitada, tá bom, turma? Essa suspensão, obviamente, vai depender da decisão da Assembleia Geral, turma, beleza? Veja, eu coloquei aí para vocês também no material escrito, boletim de subscrição. O que é essa história de boletim de subscrição? É um documento que detalha a compra da ação emitida e vai consistir, obviamente, em título executivo extrajudicial contra o acionista devedor, ou seja, aquele que não integralizou o valor da ação que foi
emitida, tá, turma? Lembra que para suspender os direitos aí desse acionista remisso é somente a Assembleia Geral. Mas, professor, quais são esses direitos comuns a qualquer acionista, turma? Veja, todo acionista, né, tem o direito de fiscalizar e ter voz nas assembleias, de participar nos lucros da sociedade anônima, de preferência na aquisição da ação, quando são ofertadas pela SA, como por exemplo no caso de aumento do capital social, direito de retirada ou reembolso desse acionista dissidente que não concorda com a alteração do estatuto social, certo? Esses, dentre outros aí direitos, esses são os principais, você tem que tomar cuidado aí, né, para o exame da OAB. Mas o que eu chamo bastante atenção para você em relação aqui a esse direito comum é o que a prova adora. O direito de voto é um direito essencial na sociedade anônima? Não. O direito de voto não é um direito essencial na sociedade anônima, tá bom, turma? Você sabe, né, que o acionista tem o direito de fiscalizar as atividades sociais. E se ele tiver mais de 5% do capital, ele vai poder inclusive requerer judicialmente a exibição dos livros da companhia, caso ele suspeite de irregularidade na administração. Certo, turma? Beleza? Tranquilo? Não tem segredo nenhum, né, turma? Não tem segredo nenhum. Agora, olha só, turma, olha só. Os direitos comuns desse acionista, eles não podem ser suprimidos nunca. No máximo, ele pode ser suspenso conforme a gente falou. Mas, professor, qual vai ser o valor devido a título de retirada? Certo? E aí que é o detalhe, né, turma? Vamos ver o valor das ações. Então vamos lá, vamos começar com o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial da ação? O valor patrimonial da ação é aquele utilizado para o reembolso quando da retirada do sócio, tá? Ele também vai ser usado quando da liquidação da companhia, tá? Que é o ato que sucede, obviamente, o fechamento das portas, a extinção da companhia, tá bom? Ele vai ser obtido a partir de um balanço especial, o valor patrimonial. Você vai dividir o patrimônio líquido da SA pelo número de ações existentes. E aí você vai obter o valor patrimonial de cada uma delas. Tiago, valor patrimonial é a mesma coisa que valor nominal? Não, não é. O valor nominal é a conta do capital social dividido pelo número de ações. Então não é o valor que o acionista pagou para ingressar na sociedade. Você vai pegar o capital social e simplesmente dividir pelo número de ações, tá? Agora, veja, o valor de emissão é o valor que o acionista paga quando ele compra a ação diretamente da SA, certo? Veja, ele é fixado pela sociedade anônima tendo como um parâmetro a proibição de que esse valor seja inferior ao valor nominal. Ele pode ser superior ao valor nominal, mas inferior não, turma. Não poderá, tá? Dependendo da oferta e da procura no mercado, pelas ações da empresa, pode haver um sobrevalor, né, que nós chamamos de ágio das ações, que vai ser obrigatoriamente destinado à reserva de capital, que é uma espécie de poupança, né, turma? Que vai poder ser utilizado aí pela sociedade anônima. O valor de mercado, senhores, já é o valor de flutuação da bolsa. Veja, que nem sempre vai retratar a efetiva saúde financeira da empresa. Ele vai depender de uma avaliação de risco ou receio dos vendedores e até de muitas especulações que você escuta aí na televisão todos os dias sobre o mercado, né, senhores, de capitais. Tá bom? Agora, o que a OAB gosta mesmo? Mais do que saber qual é o tipo de ação, a OAB vai querer saber, turma, quais são as classificações da ação e quais são os direitos específicos de acordo com essa classificação das ações, turma. Então, olha só que pegadinha. As ações podem ser ordinárias, preferenciais, de gozo ou de fruição. A ação ordinária é aquela que confere todos os direitos comuns aos titulares e especialmente o direito a voto. A voto. Então, ação ordinária, direito a voto. Mas ela não tem nenhuma preferência e nenhuma restrição especial em relação aos demais sócios.
certo? Veja, dentre esses ordinalistas, se pode identificar a maioria controladora da gerência da SA, exatamente, porque eles vão ter o direito de voto. E a ação preferencial, turma? Veja, se o estatuto não falar nada, a OAB adora essa pergunta, a ação preferencial também confere direito a voto. Então cuidado, a prova vai falar, o cara que tem uma ação preferencial na sociedade anônima, ele tem direito a voto? Se nada disser no estatuto social, ele tem direito a voto, certo, senhores? Porém, é possível ter uma ação preferencial que não tenha direito a voto, ou com restrição a esse direito, mediante previsão no estatuto. Então, no silêncio no estatuto, a ação preferencial também confere direito ao voto. Certo? Mas preferência do quê? Ué, quem tem a ação preferencial, tendo ou não direito a voto, vai ter prioridade no reembolso do capital integralizado, vai ter prioridade na distribuição de dividendo, né? Ou até na acumulação de suas preferências anteriores. A ação de gozo ou fruição é usada quando a SA antecipa o que o acionista teria direito no caso de liquidação da empresa, tá? É uma espécie de amortização. Então a ação de gozo e fruição é aquela que a sociedade anônima antecipa o que o acionista teria direito no caso da liquidação da empresa, tá bom, turma? Veja, agora, quais são os órgãos da SA, professor? Veja, primeiro órgão da SA nós temos a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação das companhias e que geralmente aborda os temas mais polêmicos e relevantes para o exercício da atividade empresarial. Ela vai ser composta por todos, Assembleia Geral, todos os acionistas, independentemente de ter ou não ter direito a voto, pois conforme a gente já viu, todos têm o direito de fiscalizar e o direito à voz, tá? Para convocar os acionistas na Assembleia Geral, a OAB já perguntou essa aqui, exige-se a elaboração de um edital, que tem que ser publicado 3 vezes no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. 3 vezes em cada um deles, é 3 vezes no diário e 3 vezes em jornal de grande circulação, tá? O edital deve conter a data e os temas da discussão, turma, beleza? Então, olha só, turma, olha só. Deve ser, se é uma SA aberta, se é uma sociedade anônima aberta, esse edital tem que ter a sua primeira publicação, anteriormente, no mínimo, 15 dias antes da Assembleia. Se é uma SA fechada, o primeiro edital tem que ser publicado pelo menos 8 dias antes da Assembleia, né, turma? Mas o que a Assembleia vota, professor? Temas relevantes, né? Aprovação de balanço, eleição de administrador e de conselho fiscal, aprovação de conta, né? Mudança, né, de vantagens de acionistas, entre outros, né, turma? A Assembleia Geral ainda ela pode ser ordinária ou ainda extraordinária, depende do assunto tratado. A ordinária tem que ser realizada todo ano, sempre nos 4 primeiros meses após o fim do exercício social, né, turma? Que o exercício social é aquele intervalo de 1 ano com data de término fixado no estatuto da sociedade, tá? Beleza? Agora, ainda dentro da sociedade anônima, nós temos quem? Nós temos o Conselho da Administração. O Conselho da Administração, ele também é um órgão deliberativo, composto por no mínimo 3 pessoas naturais físicas e idôneas, que podem ou não ser acionistas. Dentre delas não exige que seja domiciliada no Brasil. Então olha a pegadinha. Veja, precisa elas estarem domiciliadas no Brasil? Não precisam. Elas têm como principal função o Conselho de Administração tomar as decisões que não são de atribuição exclusiva da Assembleia Geral, certo? Então ela pode decidir sobre a aquisição e incorporação de uma empresa, por exemplo, tá? Esse é aí o segundo órgão, né? A eleição dessas pessoas vão se dar por voto normal, né, turma? Cada ação equivalendo a um voto. Mas é possível que acionistas minoritários com mais de 15% do capital social votem separadamente, elegendo uma das 3 vagas, tá bom? Veja, outro voto que pode ser usado aqui é o das acionistas preferenciais, ainda que suspenso o direito a voto, mas com mais de 10% do capital social.
ou conforme previsão aí no Estatuto Social, e eles vão poder eleger ou destituir um membro desse conselho da administração. Tá bom, turma? Perfeito? E nós temos ainda a diretoria. A diretoria, que é o órgão incumbido de desempenhar efetivamente os negócios da sociedade anônima. São os diretores que, em regra, representam a empresa nos negócios com terceiros. Tá? Eles não precisam ser necessariamente acionistas e eles devem ser pessoas naturais. E olha a pegadinha da diretoria, além de ser pessoas naturais, eles, diretores, precisam residir no Brasil, turma. Então vamos lá. Qual é a responsabilidade dos administradores, né? Os diretores e membros do Conselho Fiscal. Veja, o momento de se avaliar a responsabilidade é quando da prestação de contas pelos administradores na Assembleia Geral, tá? É ela a Assembleia que vai aprovar ou desaprovar aí as contas, né? Essa decisão vai ser de todos os acionistas. Se for aprovadas as contas pela maioria, mesmo assim, ainda é possível que acionistas com pelo menos 5% do capital social ingressem com ação de responsabilidade dos administradores, caso entendam que há aí indícios de irregularidade, tá? Veja, se tiver condenação, o valor vai ser revertido para SA, para pessoa jurídica, tá bom, turma? Beleza? Não tem segredo nenhum sobre esse tema, vocês estão percebendo que dá para arrebentar até na prova de sociedade anônima, beleza? Agora, e a comandita simples, professor? Veja, a comandita simples é uma sociedade empresária que vai ter uma responsabilidade mista. Toma cuidado, Goiânia, a OAB adora. Parte dos sócios dessa sociedade empresária, chamada sociedade em comandita simples, vai ter responsabilidade limitada. E a outra parte vai ter responsabilidade ilimitada. É óbvio que ambos vão ter uma responsabilidade subsidiária como regra, pois o credor só vai poder atingir o patrimônio físico desse sócio de responsabilidade ilimitada depois de esgotar o patrimônio da empresa. Então, seja o sócio com responsabilidade limitada ou seja o sócio com responsabilidade ilimitada, os dois vão ter aquilo que nós chamamos de benefício de ordem, turma, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os sócios comanditados. Veja, os sócios comanditados devem ser pessoas físicas e a responsabilidade deles vão ser o quê? Subsidiária e ilimitada. Agora, os comanditários são os investidores da empresa, podem ser pessoas jurídicas, tá? A sua responsabilidade também vai ser subsidiária, porém já limitada no valor de suas cotas. Então os comanditados, pessoas físicas de responsabilidade subsidiária e ilimitada, são os que vão geralmente administrar a empresa. E os comanditários vão ser pessoas físicas ou jurídicas, geralmente são os investidores, que também têm responsabilidade subsidiária, porém limitada no valor aí da sua cota, tá bom, turma? No valor aí da sua cota. Qual que vai ser o nome, professor? Qual vai ser o nome dessa sociedade de comandita simples, turma? Vamos lá? Qual vai ser o nome dessa sociedade de comandita simples? Vai ser firma ou vai ser dominação? Denominação, Goiânia. Então vamos lá. O nome dessa aqui, veja, vai ser obrigatoriamente firma. A comandita simples não pode utilizar denominação. Deve ser composto pelo nome do sócio ou dos sócios comanditados, que são aqueles que têm responsabilidade ilimitada, e você vai incluir a expressão e companhia. Por quê? Exatamente para saber que existem outros sócios na sociedade, que são os sócios comanditários, que são aqueles comanditários que têm responsabilidade limitada. Veja, o falecimento de sócios comanditários não dá ensejo à dissolução da sociedade, pois as cotas deles vão ser transmitidos para terceiros, ou poderão, né, para os herdeiros, ou transmitidos para terceiros, né? Então vamos ter a continuidade. Mas a morte do sócio comanditado é sim motivo para a liquidação da sociedade, tá? Podendo ter até uma dissolução parcial. O comanditado é aquele que tem responsabilidade ilimitada. Você sabe que se o sócio comanditário praticar o ato de gestão,
Veja, em nome da empresa, ele vai ter responsabilidade limitada, porque o comanditário, ele não pode, né, senhores, administrar. Tá bom? Agora, professor, para terminar, e a sociedade em comandita por ações? Veja, ele é muito parecido com a sociedade anônima e com a, obviamente, com a sociedade de comandita simples. O seu capital vai ser dividido em ações e ela vai contar com um sócio de responsabilidade ilimitada e de responsabilidade limitada, tá? Veja, sempre você tem que lembrar que nesse caso aqui, novamente, quem vai administrar a empresa é somente aquele que tiver responsabilidade ilimitada, certo? Beleza? Professor, cônjuges podem ter sociedade? Claro que podem. Eu posso ter sociedade entre cônjuges? Pode. Eles, salvo, né, turma, se eles forem casados num regime de separação obrigatória de bens ou pelo da comunhão universal de bens. Aí eles não vão poder ter entre si uma sociedade empresária. Então os cônjuges podem sim ser sócios, com exceção da comunhão universal e da separação obrigatória de bens, turma. Perfeito? Tá? Não tem segredo. Não tem segredo nenhum, turma. Beleza? É isso aí, então. Nós terminamos o tema Sociedade Anônima e amanhã, dia 19, vocês vão receber os links dos temas recuperação judicial e falência. Estude hoje, você tem aí quase 1 hora de vídeo para estudar. Não deixa para estudar amanhã, não deixa acumular, porque essa semana a gente está cheio de aula de revisão e nós estamos chegando aí na reta final, que eu tenho certeza que todos vocês serão aprovados. Lembrem, queridos alunos de Goiânia, só tem um aluno que não passa, é aquele que desiste, turma. Beleza? Se você quiser, se você de fato quiser, essa carteira não é que ela vai ser sua, ela já é sua. Vamos só mentalizar coisas boas, rumo à aprovação. Vamos focar aqui no curso que mais aprova dentro do estado de Goiás, para nem falar, não é nem questão de ser cidade de Goiânia, porque a galera de Anápolis é a prova disso. É o curso aqui que mais aprova no estado de Goiás. E por que dizer não, que é o curso que mais aprova em todo o Brasil, pela sua excelência, pela competência, não só de todos os professores. Acreditam, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe aqui do ProArde de Goiânia e mais orgulho ainda de ter vocês como alunos, vocês, meus queridos guerreiros, que certamente estarão aí na segunda fase desse exame 23. Ficam com Deus, conte comigo sempre, vamos estudar, vamos com tudo rumo à aprovação. Tchau!